Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus, que nos transformou, né, de pessoas tão duras, né, tão avessas à sua palavra, à vida piedosa, né, vivíamos como alguém que sabe levar a vida e achávamos que não precisávamos de um Deus. Entretanto, o Senhor veio até nós, abriu nossos olhos, mostrou que éramos mortos em nossos pecados e nossos delitos e nos deu vida eterna em Jesus Cristo. Por isso louvamos o Senhor e oramos para que Ele venha nos edificar com a sua palavra, venha trazer a você um pouco de ânimo, de revelação, de graça, para que você possa viver de uma maneira digna do Evangelho, a qual o Senhor nos deu graciosamente no seu Filho Jesus. Louvo a Deus por estar mais uma vez com vocês aqui. Obrigado, pastor Hermes, pela oportunidade. Espero que o Senhor nos abençoe, assim como nos abençoou nesse louvor, na nossa comunhão, né? Então eu peço aos irmãos que nos ajudem em oração agora, pedindo que o Senhor revele ao coração de cada um de nós aquilo que Ele quer dizer, né? Senhor, sabemos como precisamos de um guia, como precisamos de uma luz neste mundo, por isso nos dobramos e nos rendemos diante do Senhor, orando para que o Senhor ilumine as nossas trevas e nos dê, Senhor, luz para vivermos essa semana que está iniciando de uma maneira que, ao findar dela, a gente possa concluir que o Senhor não nos desamparou. Ser com aqueles que estão ainda vivendo algum drama, alguma dor, estão ansiosos, preocupados com alguma coisa, traga, Senhor, neste momento, paz. Paz para que possam entrar no descanso do Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, ministre, cure, os fortaleça. Nós oramos agradecendo por este santo momento, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Eita, que bom, né? Estar aqui com vocês mais uma vez. Eu quero pedir aos irmãos que façam um exercício de lembrar. Eu não sei se nós temos essa imagem, se é possível projetar, eu não trouxe, mas nas Olimpíadas que nós estamos vivendo, paralímpicas, tem muitas imagens, muitas cenas que nos comovem, né? Mas tem uma que particularmente para mim é muito significativa, é daqueles corredores, né, atletas que são cegos e correm, mas eles não correm só, eles correm com um guia do lado, né? E esse guia fica assim, acho que preso por alguma coisa que não deixa o atleta se sentir sem rumo, né? E ele, na verdade, o atleta é quem dá o ritmo da corrida, é quem dá, né, a dinâmica lá da corrida, mas ele faz isso confiando no seu guia que está levando, que está acompanhando, que está dando a direção correta para que ele alcance o seu alvo. Há alguém aqui que não conhece, não viu essa imagem ainda? Todos, vocês sabem do que eu estou falando? Vocês já viram essa imagem? Já viram esses atletas cegos correndo com guia? Pois é. Quem você seria nessa corrida?
O cego ou aquele que está vendo, né, e tentando guiar o cego? Nessa corrida da nossa vida, né, nós somos os cegos e precisamos de um guia. Eu tenho plena convicção disso. Espero que Deus já tenha nos revelado essa carência, essa necessidade nossa de reconhecer que somos cegos, né? Se você for ler a mensagem que Jesus Cristo traz às igrejas em Apocalipse, a uma delas ele diz assim: vocês ficam se gabando, vocês ficam se sentindo os bons, mas vocês não passam de pobres, nus e cegos, né? Então, essa humildade de reconhecer que precisa de um guia, e esse guia, né, para nós tem que ser alguém que enxerga, alguém que vê corretamente as coisas, é muito importante. É muito importante porque na dinâmica da vida, a pressão da vida, às vezes nos faz perder o rumo, o sentido. Comigo acontece isso. Faz a gente ficar sem saber por onde ir. E às vezes a gente toma uma decisão, não tem certeza se ela é a melhor ou não. Então, essa vida ela é cheia de situações que nos traz essas evidências de que nós somos cegos, né? Nós somos cegos e precisamos de um guia. E o melhor guia é a palavra de Deus. É o guia que todos nós deveríamos nos agarrar, para que para que a gente não fique sem luz, para que a gente não fique sem uma direção de quem tudo vê, de quem tem um alvo para a nossa vida, né? O Senhor Jesus Cristo. E eu convido os irmãos então a pegar agora esse guia, agarrar-se a ele e vamos ouvir o que ele tem para nós. Vamos ao livro de Hebreus, um livro do Novo Testamento, que fica depois das cartas do apóstolo Paulo, a Timóteo. Depois nós temos a carta do apóstolo Paulo a Tito. E eu queria fazer um breve comentário sobre a carta de Hebreus. É importante que quando você leia a palavra de Deus, você não pince, né, aquele texto e tome ele assim como uma palavra plena, completa. Aquele texto que está ali, muitas vezes chamando sua atenção, aquele versículo, ele está inserido dentro de um contexto, ele está inserido dentro de uma história, ele está inserido dentro de um clima, né, de uma experiência que aquele autor e que os destinatários daquela mensagem estavam vivendo. Então, quando você toma um pouco mais de consciência a respeito desse contexto, a palavra faz sentido, ela te orienta e ela te traz um fundamento, né, para que você possa crer e confiar nela e não ficar como uma mensagem bonita que você pegou na internet, lá, né, num post qualquer. Então, a carta aos Hebreus, ela foi escrita para crentes em Jesus Cristo que estavam, que viviam numa prática religiosa chamada judaísmo, que é uma prática religiosa que vem desde o Antigo Testamento, e ela era uma maneira que Deus deu ao seu povo de viver de uma maneira justa, santa na terra. Então o judaísmo era baseado em leis e ordenanças que nós
que foram escritas por Moisés, né, nos primeiros livros da Bíblia. Essas leis e ordenanças, elas legislavam sobre a vida civil, né, como que se deveria repartir as coisas, o que deveria se fazer com as pessoas que praticavam delito. Ela também tinha aspectos sacerdotais, ela ensinava como que se devia fazer os sacrifícios, como que deveria se cultuar a Deus, né? E ela tinha assim outros aspectos pessoais e que traziam uma vida, né? Uma vida disciplinada, uma vida de confiança, né? na justiça de Deus. Porém, Cristo Jesus, quando veio, ele não só confirmou tudo isso, mas ele reformou, ele trouxe uma nova aliança, ele trouxe um novo pacto de Deus para conosco, um pacto baseado num sacrifício, não mais feito por animais. Ele trouxe uma intercessão junto a Deus a favor de nós, que não era mais baseada em sacerdotes terrenos, homens que tinham que se preparar, que tinham que entrar em lugares do tabernáculo ou do templo para interceder a Deus. Ele mesmo se tornou o intercessor. Ele mesmo se tornou aquele sacrifício, aquele cordeiro morto de uma vez por todas. Ele mesmo trouxe uma lei, uma maneira de viver a justiça, o reino, a bondade de Deus, muito superior à lei que Moisés deixou. Portanto, a carta aos Hebreus mostra a esses crentes que vieram do judaísmo para a vida cristã, de confiança em Cristo, mostram que Cristo é muito superior, que Cristo é incomparavelmente maior do que aqueles rituais, do que aqueles sacrifícios, do que aquelas maneiras de praticar a justiça que Moisés deixou. Jesus trouxe uma lei que a gente pode ver lá em A Ética do Reino, em Mateus 5, 6, no Sermão do Monte, muito superior à lei de Moisés. Moisés diz, olho por olho, dente por dente, né? Se você fosse ferido, né, por alguém, e essa pessoa machucasse seu olho, você teria o direito, pelo judaísmo, de ir lá e machucar o olho daquela pessoa, arrancar o olho daquela pessoa. Se você fosse, né, tivesse um dente, alguém quebrasse o seu dente, você ia lá e quebrava um outro dente dela, né? E se ela matasse alguém da sua família, você podia ir lá e matar. Então, dentre essas e outras, muitas regras que tinha no judaísmo, tornou-se bem menor do que a lei que Jesus trouxe, que se alguém te pedir para fazer alguma coisa, faça e faça mais, né? Você deve perdoar muito mais vezes do que a lei pedia para que se perdoasse. Então, a ética que Jesus Cristo trouxe nele e tornou-se para os cristãos a lei, é muito superior à lei de Moisés. Jesus Cristo como sacerdote, Jesus Cristo como é muito superior ao próprio Moisés. É muito superior aos sacerdotes levíticos, que entravam e saíam no templo e precisavam pedir perdão pelos seus pecados. Jesus não pecou. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos porque nele não havia pecado. Então ele é muito superior aos sacerdotes da lei. Enfim, Hebreus exalta a grandeza, a superioridade de Cristo. Por quê?
porque muitos dos nossos irmãos que viviam no judaísmo e vieram para Cristo Jesus, assim, não tendo mais a obrigação daquela antiga lei, mas vivendo pela fé em Cristo Jesus, eles estavam sendo desanimados, desmotivados pela pressão que eles estavam sofrendo na vida cristã. Eles estavam sendo perseguidos porque eles estavam deixando o judaísmo para abraçar a fé em Cristo Jesus. Então eles eram perseguidos pelos judeus radicais que não haviam recebido Cristo como o seu Messias. Eles não só estavam sendo perseguidos pelos judeus, mas eles também eram perseguidos pelas leis, né? Pelas autoridades civis, porque havia uma ordem de se cultuar o imperador, né? E não se podia cultuar a outra sequer se não fosse o imperador. E eles cultuavam a Cristo Jesus. Então era muito difícil viver aquela realidade de fé em Jesus Cristo. Então eles começaram a serem perseguidos, e isto esse desânimo que veio sobre eles, levou eles a pensar em voltar, abandonar a fé em Cristo e voltar ao judaísmo. Assim, eles voltariam a ter o conforto de serem, né, recebidos pelos judeus, de não serem mais perseguidos pela lei romana. E isto estaria assim, então, levando eles a abandonarem, a apostatarem-se daquilo que Cristo fez por nós. Então, se você lê Hebreus, ele insistentemente, muitas vezes, exalta a Cristo e incentiva a perseverança em render-se a uma vida de fé em Jesus Cristo. Então, por isso que, por exemplo, Hebreus 11 é um dos capítulos mais conhecidos nosso, porque é, como diz, o capítulo da fé, né? Fala a respeito da fé, dos heróis da fé, e é uma fé, se vocês lerem, não é a fé de pessoas que realizaram milagres. A fé que o autor de Hebreus exalta, lá em capítulo 11, é a fé da perseverança. Ou seja, a fé é a confiança, é a certeza das coisas que se esperam, daquilo que não se vê. Essa fé, essa confiança, então, seria, voltando à figura do corredor cego paralímpico, essa fé seria o guia, seria aquela pessoa que puxaria, que daria o rumo à corrida do crente. Essa fé é um dom, é um presente de Deus. Você não faz uma faculdade de fé, você não faz um seminário teológico de fé, né? Você não consegue, de maneira alguma, tomar alguma coisa que faça germinar fé em você. Não. Vou jejuar para ter fé. Jejuar é bom, é necessário, faz parte da piedade cristã, mas ele não gera fé. A fé vem do Senhor. Hebreus diz: Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é aquele que gera a fé em nós. Então é algo que vem dele. Ele gera essa fé e ele consuma essa fé, ou seja, ele lança em nós uma confiança em coisas que não se veem, em coisas que não palpamos,
E ele confirma, ou seja, ele traz à existência essas coisas, ele faz com essas coisas que ele nos leva a ver e a enxergar, sem existirem fisicamente diante de nós, ele faz elas existirem. Então, por isso que as pessoas que estão aqui em Hebreus 11, se você olhar cada um deles, uns foram cerrados ao meio, outros foram mortos, outros enfrentaram leões, outros foram lançados em fornalhas, outros venceram, né, exércitos, mas você vê que essa vitória deles foi uma vitória baseada numa fé que perseverava, Então a perseverança é uma exortação que Hebreus traz para nós. Hebreus fala de uma maneira, numa retórica maravilhosa, é uma das cartas mais bem, o argumento que tem nessa carta é divino, é maravilhoso, e ela traz ela persegue isso, ela exalta Cristo acima de tudo aquilo que veio do judaísmo. Uma outra coisa que Hebreus traz para nós também é a confiança de que podemos ter segura a nossa salvação, né? Vamos ver aqui em Hebreus capítulo 6, é um texto muito polêmico, mas eu não vou discutir, não vou trazer ele hoje. A nossa mensagem hoje é baseada na vida e no serviço constante a Jesus Cristo, independente das dificuldades dessa vida. Porém, nós podemos ter essa confiança. Hebreus 6 fala a respeito dessa confiança que nós podemos ter. Hebreus 6:4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, dispondo à ignomínia. Então o autor de Hebreus fala que é impossível que alguém que teve uma experiência genuína com Jesus Cristo, que reconheceu o quanto o Senhor representa, e não só representa, mas traz para ele, traz para mim, traz para você a promessa de um reino, de viver num reino inabalável, um reino que não tem fim. Jesus Cristo, com a sua morte e a sua ressurreição, abriu o caminho para nós chegarmos ao trono de Deus confiantemente e alcançarmos graça. Então você pode ter essa confiança de que Ele intercede por nós junto a Deus, Hebreus diz, e que Ele é um sumo sacerdote que sofreu tudo o que nós sofremos. Então Ele pode interceder de uma maneira eficaz junto a Deus, e Ele intercede. Então essa confiança da intercessão, essa confiança dele ser superior a qualquer ritual, essa confiança de Ele ser alguém que gera em nós a fé, que é aquilo que precisamos para alcançar a salvação. Efésios diz, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, né? Mas para que a gente possa ver que Deus é tudo, fez tudo em nós, né? Então Deus gerou em nós a salvação, a fé por Cristo Jesus. E essa fé gerada por Cristo Jesus em nós, nos dá essa segurança
nos dá essa confiança de que herdaremos as suas promessas, já somos coparticipantes da sua natureza divina, diz o apóstolo Pedro. Então nós temos, né, esse pendor, esse penhor, né, esse tesouro que Deus vai resgatar para Ele, ou seja, Ele vai nos preservar para Ele, para que um dia Ele possa viver conosco de uma maneira santa, aonde o pecado não nos contaminará mais, aonde a morte não será essa companheira inoportuna que é, né? A morte não vai atingir quem vai nadar num rio, né? Como essa semana aconteceu. A morte não terá força nenhuma, como diz o apóstolo Paulo. Aonde está a tua força? Onde está o teu ferrão? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Então a morte, a ressurreição de Cristo nos dá essa confiança, e Hebreus diz isso. Não só a confiança de tê-lo como intercessor, não só a confiança de tê-lo como purificador dos nossos pecados, mas a confiança de vivermos um reino de justiça e de paz, que não será governado nem pelo PMDB, nem pelo PT, nem pelo PSDB, mas será governado pelo justo juiz, o nosso Deus. Amém? Essa confiança é que Hebreus traz para nós. Mas há uma outra coisa que a carta aos Hebreus também nos traz. Ela nos traz advertência. O crente pode estar seguro. Se você já teve uma experiência com Cristo autêntica, fique tranquilo. Entre no descanso de Deus. Confia. Continue perseverando na fé. Mas aos crentes genuínos, esse autor, Hebreus foi escrito aos crentes genuínos, não foi escrito para incrédulos. Aos crentes genuínos, o autor também traz uma advertência que não só ele, mas a palavra de Deus nos traz em outros textos também, que nós temos que ser responsáveis, nós temos que ser zelosos por aquilo que Deus nos deu. Nós não vamos aperfeiçoar, mas nós temos essa responsabilidade, nós temos essa obrigação de servir a Deus em amor, de servir a Deus em alegria, de prosseguir servindo a Deus em todas e qualquer circunstâncias. O vento vem, a chuva vem, somos atingidos e como árvores vergando nesse vento, a gente deve resistir, a gente deve voltar para a nossa posição, a gente não pode se render, e isso Deus nos traz como uma responsabilidade. E aqui em Hebreus nós vamos ver isso no capítulo 10, 11, aí já no capítulo 12, é que, de fato, o Senhor começa a sua exortação, o Senhor começa a advertir-nos. Então, capítulo 12 de Hebreus, acompanhe conosco, por favor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, ou seja, nós somos insistentemente rodeados de tentações e provações que tenta nos tirar da corrida da fé. Então o Senhor está nos advertindo que nós temos que correr com perseverança essa carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus.
aí ele continua trazendo exortação a uma vida disciplinada, a uma vida cristã, aonde você procura estar, aonde você deve estar, olhando para o Senhor. Veja no capítulo 12, verso 12: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Essa palavra deve estar falando com alguém de nós aqui, comigo está falando, porque diante de algumas dificuldades e pressões da vida, a gente fica cansado de querer praticar a justiça, de querer servir a Deus, de confiar em Deus. Então você tem uma situação difícil em casa, e você começa a fazer pressão nas pessoas, você começa a agir com ameaças, né? Ou você tem uma situação difícil na escola, uma prova, e começa a preparar uma cola. Ou você está sendo no relacionamento com alguém, seja afetivo ou no profissional, você percebe que algo estranho está acontecendo, aí você começa a trabalhar com conversinhas, tal, né? Querendo jogar verde para colher maduro, como se diz. Nós começamos a usar de expedientes que não são justos, que não são piedosos, eles são carnais, eles são armas do mal, armas do pecado. Ao invés de nós confiarmos em Deus, ao invés de nós entrarmos em oração, ao invés de lançarmos, né, a âncora da fé ali e falar: não, eu não vou me mover daquilo que o Senhor tem me ensinado. Então a palavra diz: levanta seus joelhos cansados, levanta suas mãos, faça caminho reto para você, né? Então esta é a advertência que hoje eu estou compartilhando com vocês, que o Senhor trouxe aos nossos irmãos hebreus de 2000 anos atrás, e que também é para nós hoje. Prosseguindo, irmãos, no verso 15 ele diz assim: atentem-se diligentemente para que ninguém seja faltoso, apartando-se da graça de Deus, nem tenha raízes de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A pessoa ficou chateada porque não convidaram, ou porque não participou daquilo, ou não só por isso, né, mas por algo até mesmo mais grave, falaram contra ela, ou ela não teve oportunidade de se defender numa situação. Isso começa a criar amarguras no casamento, na vida com os filhos, na vida ministerial. Então isso é desviar-se do serviço a Deus, é sair da vida de fé, da vida de graça. No verso 16: nem tenha entre vocês alguém impuro, profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Ele entregou, esse Esaú, ele entregou algo tão precioso, algo tão santo, algo tão rico, trocou por um prato de sopa que trouxe para ele uma satisfação de 2-3 horas no máximo, sendo que o que ele deu era algo que duraria até o resto da vida dele e para as gerações seguintes. Então Hebreus dá um exemplo aqui de uma pessoa que trocou algo muito valioso por algo que não ia trazer benefício, como por exemplo a vingança. Você pode querer se vingar de alguém dizendo: essa pessoa vai ver o que ela fez para mim, ela vai receber também, e você consegue se vingar, só que essa vingança vai durar muito pouco,
Essa vingança vai ser um vinho, um suco que você vai tomar, que logo vai embora o gosto. Mas o pecado que isso trouxe vai te contaminar enquanto você não se arrepender, enquanto você não confessar, enquanto você não buscar conserto. E isso vai tirar a fé, isso vai tirar a paz, isso vai começar a trazer incredulidades. Muitas vezes as pessoas começam a dizer: pastor, eu não acho que não estou mais crendo nisso, eu não sei, tem umas perguntas meio esquisitas na minha cabeça. Espera aí, primeira coisa, tem algum pecado? Porque o pecado faz isso, o pecado começa a trazer insegurança, e pode ter sido essa amargura, e isso pode te levar a não ter uma vida frutífera, a não cumprir o propósito de Deus para você na terra, e a sua vida não será mais uma vida de serviço a Deus, mas será uma vida de serviço ao mundo, ao diabo, enfim, seja lá quem for, que não seja Deus. Então essa advertência de Hebreus, ela é muito necessária para nós. A gente pode descansar na salvação que Cristo nos deu? Podemos, é uma coisa que todo crente reformado, todo crente autêntico tem, esse descanso. Eu confio que se na volta para casa um doido vir me matar no carro e tal, eu sei que eu vou estar com o meu Senhor hoje, eu sei que eu vou ouvir Ele, eu sei, que minha família vai ficar chorando, vai ficar aborrecida, mas um dia tinha que acontecer, não um acidente, mas um dia eu vou estar com o meu Senhor, eu sei que eu vou estar, eu estou murchando, eu estou em decomposição, uma hora os cosméticos, uma hora os cremes que escondem ruga, a biologia vai vencer, toda a tecnologia dos cosméticos aí, para quem usa, uma hora ela se rende, joga a toalha, Então a gente uma hora vai encontrar o Senhor, e isso é muito esperado. Porém, enquanto nós estamos aqui, a nossa vida tem que ser uma vida de serviço ao Senhor, e esse serviço ao Senhor, ele só existe quando nós estamos atentos a essas advertências, lutando contra as adversidades da vida, e não trocando coisas preciosas, que são as maravilhas, que Cristo nos deu, nos trouxe, nos otorgou. Verso 17: pois sabeis também que posteriormente, esse mesmo Esaú, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Veja como ele perdeu, e perdeu muito. Se você conhece, eu vou te ajudar a lembrar a parábola do semeador, que Jesus conta em Mateus 13, ou Marcos também. Deixa eu pegar aqui, vamos ver Mateus 13. Espero que Deus esteja trazendo ao seu coração luz, sentido. Mateus 13. Cadê Mateus? Aqui. A parábola do semeador. Jesus começa dizendo: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar, e começou a contar muitas coisas em parábolas. Aqui, verso 4, e ao semear, verso 3, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram. Os irmãos já conhecem essa parábola, eu acredito, Aí no verso 5 ele diz: outra parte caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se.
Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, a 100, 60 e 30 por um. Jesus explica essa parábola um pouco mais adiante aos seus discípulos, num lugar mais reservado. Vamos ver aqui. Aqui, verso 20. Verso 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Isto é o que foi semeado à beira do caminho. Então ele está explicando o que é a semente que caiu à beira do caminho. Outro tipo de solo que a semente cai é o que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, irmãos, Jesus Cristo trouxe essa rica parábola para nos ensinar que, sabe, não se engane. Ele não nos deixa nos enganar. Vamos receber a palavra, estamos salvos, estamos transformados, você é uma nova criatura, agora o seu nome está escrito no livro da vida, e Deus te deu a Cristo Jesus, e aquilo que Deus deu a Cristo Jesus, aquele a quem Deus Pai deu a Cristo Jesus, jamais Ele lançará fora. Então nós podemos ter esse descanso. Porém o Senhor nos adverte que ao recebermos a palavra, a vida continua. Você não é abduzido e levado para um Shangri-La, um lugar em que as coisas são tudo maravilhosas. Não. A vida continua nesse lugar ruim, nesse lugar que o apóstolo compara a uma barraca que vai se desfazendo com o tempo, né? Se você usa uma barraca para morar, logo você vai estar com a chuva caindo dentro de você, com o vento, né, entrando, porque a barraca vai se decompondo com o tempo. Ela não é um bom lugar para você morar. Então o apóstolo Paulo diz que essa vida é uma vida numa barraca. O nosso corpo é como essa barraca, né, que vai se desfazendo, e ela não é firme. Porém o Senhor nos diz para nós esperarmos firmemente o dia em que nós estaremos numa mansão, na mansão celestial, numa terra onde habita a justiça, numa terra onde reina a paz e a vida. Então ele diz para que você olhe para esta vida. Ele diz para que você firme-se naquele sentido, naquele lugar, naquele país. E muitas vezes a vida nos faz perder essa visão. E você começa a ver que a vida tem que ser vivida no melhor e logo vai acabar. E então vamos viver do melhor jeito, e deixa de viver para Cristo, e deixa de viver em Cristo, e perde esta visão futura, que é uma realidade, e que a fé que o Senhor gerou em nós nos permite ver. Então, Hebreus diz no capítulo 11, que aquelas pessoas, desde Abraão, Isaac, Jacó, e aí os outros heróis da fé que ele relaciona, estas pessoas, elas não viviam como que se este lugar fosse para sempre. Elas andavam sim, peregrinas neste mundo, como que morando em hotéis, né, vamos dizer assim, mas não na casa deles. E nós não estamos na nossa casa, porque eles olhavam para um lugar, para uma terra que era eterna, não para esta terra, e não para esta vida. Então não podemos
nos prender as sensações de que um sofrimento, uma injustiça, um aperto financeiro, uma enfermidade vai durar para sempre. Não vai, isso vai passar. Amém, queridos? Agora o que não passa é a palavra de Deus. O que não passa são suas promessas. O que não passa e que existe eternamente é um reino de Deus em que nós estamos arrolados nele. E é por isso que nós temos que viver aqui de uma maneira animada, de uma maneira justa, de uma maneira santa, porque a recompensa não é aqui, a recompensa está lá com o Senhor em vivermos para Ele. Amém, queridos? Prosseguindo com Hebreus, eu quero levá-los mais um pouquinho nesse mergulho aqui. Verso 25 do capítulo 12 diz: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Veja só, irmãos, aqui nós temos uma frase que vai nos ligar ao capítulo 13 e que vai nos ligar à vontade de Deus. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, aqui o verso 26 e o verso 27, verso 27 especificamente, ele diz: ora, essa palavra ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas. Ele está citando Ageu, o profeta Ageu, que disse que o Senhor abalaria toda a terra com seu juízo, né? Esse abalar significa os efeitos do juízo de Deus. O juízo de Deus vai ser tão forte, mas tão justo, tão rígido, tão com aqueles que o negaram, né? Que o Moro parece um bandido perto dele, né? O juiz Moro vai parecer um bandido perto dele. O Senhor julgará de uma maneira que a terra vai ser abalada, os céus vão se abalar, tamanho vai ser a justiça de Deus. Então, o autor aqui de Hebreus fala: tenha isso em mente, que vai vir o dia da justiça, e ela será terrível para aqueles que recusaram. Então, por causa disso, viva aqui de uma maneira servindo a Deus. Essa palavra servindo a Deus aqui, ela é a mesma palavra usada para os sacerdotes que sacrificavam a Deus os cordeiros, ela é usada para os levitas que serviam a Deus no templo, ela é usada para todos aqueles que prestam culto a Deus. Essa palavra servindo a Deus aqui significa prestar culto a Deus. E aí o autor, ele começa o capítulo 13, né, parecendo para nós que ele viajou. Ele estava falando até agora da grandiosidade de Cristo, da comparação da lei judaica com as promessas da nova aliança. Ele estava falando da superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio. Agora ele começa e fala da justiça de Deus e começa a falar de uma vida simples, de uma vida comum aqui. Capítulo 13 ele diz: seja constante o amor fraternal, ou seja, ame as pessoas como elas se fossem mais importantes que você. Trate elas, não chega achando que você é o melhor que elas. Considere que todos são melhores que você. Então trate elas com amor. Dessa maneira,
não negligencie a hospitalidade, ou seja, receba pessoas, principalmente aquelas que você não é muito afeta ou não conhece, né? Receba essas pessoas, trate elas, acolha elas, né? 3, lembre-se dos encarcerados, aqueles que estão presos, aqueles que estão vivendo dificuldades nas prisões, que era a realidade dos crentes daquela época, né? Muitos estavam presos, e hoje também muitos crentes são presos, não aqui, mas quem sabe isso chegue um dia aqui, mas por causa de Cristo em outros lugares. Lembre-se daqueles que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos estivessem sendo injustiçados. Então, quando você vê alguém sendo injustiçado, quando você vê alguém sendo maltratado de uma maneira, coloque-se no lugar daquela pessoa, ao invés de falar bem feito, é a mão de Deus, olha só, está vendo? Recebeu o que merecia. Coloque-se no lugar dela, né? Não no lugar de juiz. Então é isso que Hebreus está dizendo. Puxa, parece que Hebreus, parece que pegaram um pedaço de um outro livro e emendaram aqui. O livro tinha que terminar, aí pegaram um outro e colocaram, porque a retórica, o argumento era tão voltado para a grandiosidade de Cristo, e agora começa a falar da gente aqui de uma maneira, fala de casamento. Olha, verso 4: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Falando de casamento puro, falando de casamento, né, onde os noivos se casam puros e se conservam puros no seu relacionamento. Já o relacionamento entre eles não conhece outros tipos de relacionamentos, pessoas, né, na vida sexual. Seja a vossa vida, então, sem avareza. Agora ele começa também a trazer esse conselho para que a gente não seja aquela pessoa ansiosa que fica, a situação, a crise, tal, e, né, é claro que, né, a gente fica preocupado, mas não fique imaginando que você não tem quem cuida de você. Não fique pensando que você está sozinho no mundo. Não, Deus está cuidando. Ele diz assim: de maneira alguma, né, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esse versículo é um versículo muito amado, muito gostoso de ouvir, não é? Deuteronômio, ele está citando Deuteronômio 31. Hebreus é o livro do Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento. E aqui é a citação de Deuteronômio 31, quando o Senhor está passando o comando de Israel, de Moisés para Josué, dizendo: vai, peleja, eu não vou te abandonar, jamais vou te desamparar. Então o contexto aqui, o autor traz algo de lá, né, do Antigo Testamento que eles conheciam muito bem. Então a gente ama esse versículo, ele é um consolo para nós, mas antes disso ele é uma advertência, para que a gente não seja ansioso, como disse Jesus em Mateus 6, não andeis ansiosos por esta vida, pelo que comer, não andem ansiosos, porque o Senhor tem cuidado de vocês, né? O apóstolo Pedro diz: Deus tem cuidado de vós. Então é uma advertência para que a gente não viva essa vida ansiosa com medo de não ter, né, o sustento, a provisão, enfim, aquilo que é necessário. E essa advertência, assim como outras, né, afirmemos, verso 6, confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei, pelo que me poderá fazer o homem. Cite isso, Salmo 118, ele está citando o Salmo 118 aqui, diz: como que o homem pode fazer alguma coisa contra mim, se Deus está, né, ao nosso lado? Então, a gente começa a se desviar diante das pressões dessa vida, como diz a parábola do semeador, e a gente perde o rumo. Então esta palavra vem como guia, esta palavra vem como uma palavra eficaz e cortante, que Hebreus 4 diz, ela é cortante, é como espada de dois gumes que discerne. Então ela está trazendo para nós aqui esse privilégio
Deus está nos trazendo um privilégio da gente não viver uma vida sem rumo, diante das adversidades, como aquela semente que caiu entre espinhos, foi pressionada pelos cuidados dessa vida e tornou-se infrutífera. E tornar infrutífero, se o diabo não consegue roubar a nossa salvação, ele vai lutar para que a gente seja infrutífero. E isso não seja um serviço a Deus, como aqui Hebreus, olha só, estamos terminando. Aqui como Hebreus 12, logo antes do verso 13, diz aquela frase que é a conexão entre uma vida que entroniza a Cristo, numa dinâmica comum aqui. Olha, verso 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, ou seja, olhando para esse reino inabalável que tem proposto para nós, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, esta vida de fidelidade no casamento, de amor para com as pessoas, amor fraternal, de apoiar, de receber, de se colocar no lugar, de não viver ansiosamente, confiando na graça do Senhor, é a melhor maneira de servir a Deus. Como Deus disse para Satanás quando veio atentar ao Senhor, para que ele liberasse Satanás para tocar em Jó, o Senhor disse: veja como meu servo é justo. Deus está olhando a nossa vida. Deus está nos advertindo essa noite, para que a nossa vida seja uma vida de serviço a Deus. Mas pastor, eu não sei cantar, eu não tenho habilidade para pregar, eu até tenho vergonha de orar por alguém, né? Serviço a Deus, casamento. Serviço a Deus, amizade. Serviço a Deus, amor. Serviço a Deus, justiça. Serviço a Deus, misericórdia. Serviço a Deus. Honrar a Cristo. Não mais ter um coração tranquilo, apoiando-se em regras, mas um coração tranquilo, apoiando-se na graça de Deus, no reino que nos está proposto. Os judeus daquela época se sentiam seguros em voltar para aquelas práticas antigas de faça isso, faça aquilo, guarde o sábado, não guarde, coma isso, não coma aquilo. Isso trazia neles um testemunho no coração que os tornava confiantes. Mas o autor de Hebreus diz: não deixe seu coração se confirmar através de comidas, de abluções, de banhos, mas confirme o seu coração na graça, confirme o seu coração naquilo que está proposto por Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Tenha confiança nisso. Mire-se para um reino inabalável e viva uma vida de serviço a Deus, com esperança, com fé, com justiça. E isso será honra ao Senhor. O Senhor diz que muitos verão a sua vida, e ela será como um luzeiro para elas, e ela será como um testemunho para que as pessoas glorifiquem a Deus. E essa é uma vida de serviço daqueles que confiam em Cristo Jesus. Pois nos restou algum serviço para nós fazermos depois da cruz? Não tem mais serviço nenhum. Cristo fez todo o serviço. Ele morreu por nós e Ele ressuscitou por nós. Todo o serviço que havia antes foi trocado. Até mesmo o culto que se fazia num templo, num monte, Jesus disse: será feito em espírito e em verdade. Então, queridos, o reino que nós não podemos ver, a justiça que nos está proposta, continue diante de nós, que a fé que o Senhor nos deu te conserve olhando para esse reino e faça você viver firme, de uma maneira piedosa, de uma maneira servindo a Deus, como diz Hebreus 13, né? Com todas essas atitudes simples, porém justas,
que refletem a glória de um Deus santo num povo pecador. A justiça de um Deus puro num povo que conheceu a lama. Que Deus possa te abençoar, nos fortalecer e nos guiar a essa vida. Há um propósito nisso. Deus tem um propósito. Não podemos imaginar o que Ele vai fazer através da vida simples assim, porém justa e piedosa. Mas algo Ele vai fazer. José do Egito é uma história dramática que muitos conheceram, acho que através da televisão. Ele viveu uma vida muito cheia de contrariedades. Ele foi como um dos filhos preferidos, ele foi vendido, ele se tornou escravo, ele se tornou perseguido, ele viveu de uma maneira que ele serviu o patrão dele, o dono dele, da melhor maneira possível, e o patrão dele exaltou ele, mas depois ele foi armar uma arapuca para ele, a mulher do patrão dele armou uma arapuca para ele, ele foi preso, ele foi para a cadeia, e na cadeia ele serviu de tal maneira lá o guardião da cadeia, aquele que guarda a cadeia, os presos. Oi? Tem um outro nome lá. Carcereiro, serviu o carcereiro, que o carcereiro ficar descansado. Você cuida de tudo aí, eu vou pescar, vou pôr a pesca. José, fica aí cuidando dessa raça aí. E aí José servia com amor. E aí 2 companheiros de José lá, teve um sonho e tal, Moisés revelou o sonho deles, falou, não, você vai acontecer isso com você, legal, você vai lá voltar para a presença do faraó, e quando você voltar, lembra de mim. Lembrou? Lembrou nada. E José continuou servindo o carcereiro. Ele não ficou, tá vendo Deus? Aí, fiz a minha situação. Não, ele continuou servindo. Um dia faraó sonhou, e lembraram dele, 2 anos depois lembraram dele, ele foi lá e revelou o sonho de faraó, e deu um conselho para faraó. Faraó achou tanta sabedoria no conselho dele, falou, não, você vai usar até meu anel, você vai usar, você vai poder mandar como eu mando aqui. E ele se tornou o homem mais poderoso da terra depois de faraó, e nós não vemos nenhuma amargura no coração dele em relação ao que fizeram para ele. E entretanto, a fome caiu sobre os seus irmãos, que vieram buscar comida para eles, sem saber que ele, aquele a quem estava dando comida para eles, era quem eles venderam como escravo um dia. Ele deu comida, tal, falou, olha, traz seu pai para cá, traz seu irmãozinho para cá, e isso foi uma situação que revelou-se de uma maneira dramática. José mostrou para eles, olha, eu sou o irmão que vocês jogaram lá naquele lugar lá para mim, e foi assim um encontro muito cheio de emoções e tal, e os irmãos ficaram todos constrangidos, falaram, e agora? Ele vai mandar a gente limpar a areia desse deserto aqui até acabar, né? Não, ele falou, não, vocês vão ter a melhor terra daqui. Por quê? Porque Deus é que me mandou para cá, para que a fome não destruísse vocês. E se você continuar vendo, José viveu 110 anos, um pouco depois, algum tempo depois, José abençoa seus netos e tataranetos, e diz assim, olha, quando vocês entrarem em Canaã, na terra que Deus prometeu a nossos pais, levem meus ossos para lá. Então veja qual era a visão de José. A visão de José era aquela que Deus prometeu a Abraão, a sua terra, a terra prometida, não o Egito. Apesar de ele estar lá no bem bom no Egito, ele queria a promessa de Deus, porque o Egito ia passar, mas a promessa de Deus não. Então ele olhava para o propósito de Deus. Então ele disse para os seus irmãos, foi para que se preservasse a vida que isso aconteceu. E quando Romanos, o apóstolo diz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente quer ver o bem, mas nós não sabemos qual é esse bem. Esse bem é um bem que está no coração de Deus, e José revelou a eles,
isso tudo aconteceu porque Deus queria preservar a vida de vocês. Por isso que vocês fizeram o que fizeram comigo, para que vocês fossem mantidos. E com a vida daquela família foi sendo gerado, as gerações vieram, e nasceu quem? De um daqueles lá, nasceu Jesus Cristo, o Messias, que veio trazer a salvação a todos os povos. Então, a mente de Deus era preservar a família de José para que viesse o Cristo. Este era o bem que estava no coração de Deus, e José não desistiu da sua caminhada, sem saber que isso estava no coração de Deus, mas ele continuou servindo a Deus. Então continue servindo a Deus, com uma vida piedosa, mesmo através dessa situação tão difícil que a gente vive, complicada, mas há um bem no coração de Deus reservado para aqueles que vivem assim. E você será honrado, não porque somos dignos de honra, mas Deus vai olhar para você e dizer: estes são meus servos, eles não são dignos dessa terra, venham para cá, venham para o reino que eu vos preparei. Amém, queridos? Guardem no coração e firmem-se diante das dificuldades que temos nessa vida, para que o Senhor possa ser glorificado. Amém? Vamos ficar em pé. Eu peço perdão se eu me alonguei um pouco aqui, acho que passou um pouco, mas o Senhor nos ajude então dessa maneira a viver sob essa advertência e sob essa confiança que temos. Se você está passando alguma dificuldade, e essa dificuldade está te cegando, e você sente que está correndo sozinho, não, existe um guia para você, existe uma promessa para te guiar, e o Senhor, Ele cumpre. Então continua levando a vida piedosa que você tem em Cristo Jesus, honrando, adorando, louvando, né? Pois são lábios que confessam, né, a Jesus.